Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre tua vida no dia de hoje. É que eu peço, é o que eu oro, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas suas orações, pelo privilégio de ter você acompanhando as mensagens de edificação para o corpo de Cristo, para nossas vidas, para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Gente, estamos dando continuidade ao estudo dos propósitos de Deus para a nossa vida. E estamos dentro do pensamento que Deus nos fez, é o quarto propósito de Deus para a nossa vida, baseado no livro do pastor Rick Warren. Vocês lembram disso? Uma Vida com Propósito. Livro esse que eu incentivei vocês a procurarem ler, porque ele traz uma reflexão muito madura, uma reflexão muito construtiva para a nossa vida através da palavra de Deus. A base de toda a reflexão que está sendo utilizada ali é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então, exatamente por isso que eu te incentivo a adquirir o livro Uma Vida com Propósito e inclusive acompanhar nossos devocionais que estão seguindo essa sequência de reflexão. No dia de hoje, dentro desse pensamento que Deus nos fez para servi-lo, hoje eu quero falar que nós somos moldados para servir a Deus. Livro de Jó, capítulo 10, versículo 8, é o que eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. A Bíblia diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo de número 21, diz: o povo que formei para mim proclamou o meu louvor. E baseado e alimentado a partir dessas declarações bíblicas, eu quero dizer para você que você foi formado, moldado para servir ao Senhor. Deus formou cada criatura, cada pessoa de uma maneira muito especial para poder servi-lo. Eu quero que você entenda que nós não somos obra do acaso, já falei sobre isso em outras oportunidades. Nós somos frutos de uma ação intencional de Deus. Deus propositadamente, Ele disse: eu vou fazer você, eu vou lhe criar. E à medida que Deus disse isso, à medida que Deus falou sobre esse objeto da criação dele, que é você, que sou eu, que somos nós, Ele foi desenvolvendo em cada um de nós a capacidade para servi-lo. Tudo que Deus fez em nós, até Davi diz isso. Eu vou ler aqui para você no Salmo de Davi, como Davi detalha os pequenos momentos, as nuances da formação que Deus nos fez. Davi, na sua declaração dos Salmos, diz: tu fizestes tudo com delicadeza. As partes íntimas do meu corpo as unistes no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosa e tão complexa. Deus nos fez de maneira super especial. Bom, se eu fui feito e você foi feito por Deus de forma tão especial, para que tudo isso? Por que é que Deus me faz dessa forma tão especial? E é isso que eu estou querendo enfatizar com você hoje. Isso que Deus fez com você, o trabalho, a formação, o cuidado, a delicadeza, não foi uma produção em massa, entendeu? Que Deus pegou e colocou Ctrl+C, Ctrl+V e largou essa produção na humanidade, não. Todos nós somos criados de maneira muito especial por parte de Deus. Para quê? Para poder servi-lo. E esse serviço que prestamos a Deus, prestamos através das pessoas. Nessa conectividade, nessa conexão que nós temos com as pessoas. Nós fazemos isso servindo as pessoas. Servir a Deus passa obrigatoriamente pelo serviço do outro. Eu já falei sobre isso também. Eu estou enfatizando. Servir a Deus implica que você terá que servir ao outro. Até porque, fazendo uma conexão com a própria declaração do amar a Deus, ninguém pode dizer que ama a Deus e aborrece o seu irmão. Fazendo essa correlação entre amor e serviço, eu também posso dizer para você, ninguém pode dizer eu sirvo a Deus de maneira egocêntrica, de maneira individualista, de maneira que olhe apenas para si. Não, não existe isso.
Não, a minha conversa é só eu e Deus e eu não quero conversa com mais ninguém. Isso é uma irrealidade e até uma contradição. Não existe isso. Você pode ter a sua intimidade com Deus, você pode ter o seu devocional com Deus, você pode adorar a Deus, tudo isso entre você e Ele. Mas o serviço que você presta a Deus passa necessariamente pelo outro. O serviço que você dá e diz que está entregando a Deus passa obrigatoriamente pela vida da outra pessoa. Você precisa entender que tudo que Deus lhe deu de habilidades, de capacidade, de formação, de modo de agir, as opções do seu coração, tudo isso forma o seu ministério. E ministério é o seu serviço para com Deus. E o seu serviço para com Deus envolve as outras pessoas. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para viver como ilha. Não dá para viver isolado. Não dá. Por isso que o incentivo da eclésia, da igreja, do viver em comunidade, do sentimento de corpo, de pertencimento, de fazermos parte de algo maior do que nós mesmos. Por isso que dentro desta comunidade nós vamos ser moldados, amadurecidos, confrontados, vamos aprender, vamos nos relacionar. Todos esses aprendizados são frutos do objeto do serviço que prestamos ao Senhor. Deus te dá dons, talentos, habilidades e capacidades para servir ao corpo. E cada um que recebe esses dons e esses talentos tem o dever de servir a esse corpo. Você já parou para pensar que dons e talentos Deus tem lhe dado? Até porque é um dom. E a sua formação espiritual, sem dúvida alguma, é uma das grandes colunas de sustentação do serviço que você presta a Deus. Qual é a tua formação espiritual? Qual é a tua formação espiritual? No que é que Deus tem te chamado e vocacionado para fazer? Você vê que uma coisa que você tem que entender sobre dons espirituais, que são exatamente os dons que te capacitam para fazer a obra, é que esses dons existem para o crescimento do corpo, para atender às necessidades do corpo. E quem dá esses dons é Deus. Deus distribui conforme a necessidade do corpo. Então você está aqui na sua igreja, na sua comunidade, você está aqui na convivência com as pessoas. Deus te dá dons para que você possa servir essas pessoas. É essa a primeira coisa que você tem que entender. Quem dá os dons é Deus, por isso que é dom, é dádiva, é um favor, não é algo que a gente faz por merecer. Nem você escolhe o dom, é verdade, nem você escolhe o dom e nem você merece o dom. Você não pode dizer assim, não, eu escolhi isso aqui, não é bem assim não. Você pode até gostar de uma área, você pode até ter afinidades com a área, mas você deve compreender uma área de atuação, uma área de trabalho, uma área de vivência da igreja. Mas você deve compreender algo mais sublime, algo maior do que isso. Os dons quem dá é Deus. E não é por merecimento, não é porque você é mais bonitinho, não. Não é porque você tem mais ou menos dinheiro. Não é porque você tem mais ou menos influência. Não é porque você é mais ou menos destacado no grupo social. Não tem nada a ver com isso, não. Os dons quem dá é Deus. Amém? Deus dá os dons. Isso faz parte da tua formação, do teu ministério. O que é o ministério? É o teu serviço. O que você vai oferecer para a comunidade, para a igreja, para a vivência em comum, para o corpo. Esse é o sentido do negócio. Então, primeira coisa, Deus dá os dons. Amém? Para que Ele dá os dons? Para atender as necessidades do corpo. Ok. Uma outra coisa também importante que você tem que entender é que esses dons, eles são dados para que haja dentro da igreja edificação e você apenas é um canal, você apenas é um meio, você apenas é como diz o outro, o leito do rio pelo qual a água corre. Então não há nenhuma glória para você, não há nenhum motivo de orgulho, não há motivo nenhum de se sentir mais especial. O especial que você tem que se sentir é porque Deus te ama, é porque Deus te escolheu, é porque Deus te deu esse determinado dom. Os dons não serão iguais, porque eles têm por objetivo atender às diversas necessidades. Então vai ter uma pessoa que vai ter um dom e outro vai ter outro. Nem todo mundo vai ter uma variedade de dons.
Vai ter pessoas, terão pessoas certamente, que poderão ter 2, 3, 4 dons. Você lembra da parábola dos talentos? Tinha um que tinha 1, tinha outro que tinha 2, tinha outro que tinha 5. Pode ter pessoas que tenham mais de um dom, mais de um talento. É perfeitamente possível. Mas tudo isso só acontece por um único motivo: para Deus suprir as necessidades daquela comunidade, daquela igreja, daquele corpo, para o crescimento. Então, você recebeu o dom? Glória a Deus por isso. Você mereceu? Não é merecimento. É uma dádiva, é um presente que Deus dá para cuidar da igreja. Um dos grandes problemas quando a gente vê a manifestação dos dons dentro de uma comunidade é existir a inveja do dom. A pessoa tem inveja porque você tem um dom e ele não tem. E esse sentimento de inveja tem que ser combatido, primeiramente pela pessoa que está sentindo, e segundo, pelos líderes da igreja não incentivando esse tipo de conduta. A inveja de um dom é, no mínimo, uma agressão contra Deus, porque é Deus que dá os dons, não é você que escolhe. Se Deus deu determinado dom para uma pessoa, Ele tem um objetivo com isso, e em tudo isso o nome dele será glorificado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero deixar para você o fechamento do pensamento de hoje. Não deixe que, sobre hipótese nenhuma, a ideia de merecimento de dons, a ideia da inveja do dom do outro, domine seu coração. É Deus que dá os dons para a formação espiritual daquele grupo, daquelas pessoas e até dentro da igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em outros encontros, em outras oportunidades, mostrando para você que Deus te moldou para servi-lo e por isso Ele te capacita para que você possa servi-lo. E como Ele te capacita, Ele te dá os dons. Os dons são dados para que você possa cumprir a missão que Ele te entregou. Os dons não são dados para você se vangloriar. O dom só é dado para ajudar a igreja e você cumprir a missão que Deus te entregou. Um tema para refletir hoje: eu fui moldado para servir a Deus. Amém? Você já entendeu isso? Versículo para memorizar: 1 Coríntios 12, 6. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Uma pergunta para você hoje: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas de maneira apaixonada e gostando de servir? O que é que eu posso, como é que eu posso me enxergar dentro desse corpo, servindo com aquela disposição, com aquela alegria, ajudando as pessoas? Pense sobre isso. Deus te fez para isso. Vamos orar. Deus, neste dia, apresento nossas vidas diante do teu altar e te peço, Senhor, traz a alegria para cada um de nós, o prazer, a satisfação em poder te servir nesse corpo, servindo nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. A gente se vê, tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor.